Olá amigos, muito bom dia. Vamos ao nosso radar do mercado no pregão desta sexta-feira, dia 21 de setembro. Ibovespa agora registrando alta de 0,36% às 11 horas e 24 minutos pelo horário de Brasília. Com esse cenário de não corrigir o suficiente para uma entrada mais interessante, são poucos ativos que trazem aí alguma oportunidade de entrada. Aqueles que geram sinal de entrada ainda não deslancham muito bem, é como se fosse algo assim, não tivesse ainda maduro suficiente diversos papéis para uma entrada e uma operação que evolua de maneira um pouco mais rápida. Mas temos aí o Ibov com a semana, nesse momento, com queda de 0,31%, superou a máxima do pregão anterior, fechou até razoavelmente bem em termos de fechamento, né, acima do candle de reversão, ou seja, em vez de gerar um topo descendente, conseguiu fechar acima da formação de uma estrela cadente aqui no dia 60, mas por enquanto sem nenhuma sinalização expressiva de subida, porque deixou essa sombra aqui superior. O desafio mesmo está na faixa 62.514 e o sinal negativo neste momento seria gerado após fechar abaixo da média móvel de 13 períodos, seguido de nova mínima, enfim um topo descendente. Petrobras, PETR4, no pregão de hoje apresenta uma alta de 0,44%, na semana vai perdendo aí 1,16%, superou a máxima da primeira hora de pregão, mas não foi muito além, o candle superou a máxima do pregão de ontem, e aqui nessa primeira hora de pregão o candle não foi muito além, ficou ali ainda acima da média móvel exponencial de 3 períodos, da mesma forma do Ibovespa, um topo descendente, vai ser o sinal negativo para Petro, topo seria um fechamento abaixo dos 22,92 com nova mínima. A Petro está numa região aqui de certo desafio, uma região que ela deu uma pequena parada, aqui quando ela veio a fechar aqui abaixo, isso aqui ficou funcionando como resistência, é uma faixa de preço ali em torno dos R$ 23,25. Acima disso, R$ 23,68 a R$ 23,84 seriam as resistências para Petro. Vale 5 no pregão de hoje 0,29%. Na semana a alta da Vale, na realidade nem alta, é estabilidade, menos 0,03%. Então a semana um pouco mais parada aí na Vale, uma indefinição aí, a gente pode ver todos os candles aí da semana, essa indefinição no ativo. Olhando aqui para o pregão de hoje, superou a máxima, superou a máxima de ontem, está com alta de 0,35%, mas sem nenhuma sinalização também positiva nem negativa, indefinição aqui nesse momento, fechando acima de R$ 37,87 preferencialmente, com nova máxima, perspectiva um pouco mais de alta para Vale no pregão de hoje. Fechamento de uma hora de pregão abaixo aqui dos R$ 37,51, já traz uma perspectiva negativa para a Vale. Então nesse momento não vejo nenhuma operação em cima da Vale 5. Vou destacar alguns papéis mais baseado aí numa oscilação um pouco mais forte, principalmente em termos de volume no dia. JBSS3 está com alta de 3,03%, o volume da primeira hora de pregão foi bem acima da média, com gap de alta, ela saiu aqui rompendo resistências aqui de uma congestão no G60. Uma das possibilidades que abriria chance de fazer uma entrada em 6,50 com stop em 6,36 pelo G60. O lado negativo dessa operação é onde ela está. São esses dois topos no gráfico diário. Então esses dois topos no gráfico diário, resistência em torno de 6,45 a 6,48, serão válidos como resistência até o encerramento desse pregão. Até o encerramento desta semana, né, que é basicamente uma resistência ali do gráfico semanal, a ação nessa zona de resistência importante. Já deu um primeiro passo positivo para ver se consegue fechar aí acima desse 6,48. A primeira hora de pregão não fechou acima de 6,48. No gráfico de 15 minutos, abriria a possibilidade de um day trade um pouco mais arrojado devido ao local onde ele está acontecendo. Então isso é importante ressaltar. Tem um risco um pouco maior para essa operação, que seria uma entrada em 6,50 e o stop em 6,40, o objetivo em 6,60 com risco de 1,5% para esse day trade. Quanto mais tempo ela ficar aqui, melhor, que essa média móvel vai se aproximando aqui e mais interessante seria para o rompimento. Quanto mais tempo de lado, mais significativo tende a ser o rompimento. Gráfico agora da
Amar 3. Amar 3. Lembrando só para mencionar que a JBSS3 acima de 6,48, depois que romper essa zona de resistência, ela pode trazer oportunidades mais interessantes na ponta compradora de curto prazo. Amar 3 está em tendência de alta de 1,56% no pregão de hoje, na semana está com alta de 1,94%, testa uma resistência válida até o fechamento da semana, que é desse topo em R$ 27,35. Da mesma forma da JBSS3, teria que recorrer a alguma operação de day trade, em superação da máxima do dia, só que teria que congestionar mais tempo aqui para fazer essa compra, e quando eu falo da mesma forma é porque está testando a resistência, menos importante que a resistência da JBSS3. A JBSS3 é bem mais importante a resistência, mas por enquanto a MAR3 ainda não tem a configuração adequada, não montou aqui uma lateralização para fazer essa entrada via G15. Vamos acompanhá-la aí no decorrer do dia. TRPL4, no pregão de hoje apresenta uma boa alta e um volume acima da média, a MAR3 também apresenta um volume bem acima da média, uma projeção de um volume acima da média no fechamento do pregão. O TRPL4 vai com alta de 7,23%. Como essa ação, se fosse para entrada de fundo ascendente, a correção desse fundo aqui que ela montou não foi grande o suficiente para fazer essa entrada aqui usando uma estratégia de correção, então não efetuaria essa compra pela formação de fundo, estaria mais voltado a fazer alguma operação através também de um gráfico de 15 minutos, pensando em day trade. Ainda também não está montando essa operação, teria que ficar aqui mais alguns candles ali, uns 4 candles aqui ou mais, preferencialmente, para depois superar a máxima do dia para fazer alguma compra de day trade. Também outro ativo para a gente ficar de olho até o encerramento do pregão, que pode vir a testar a média móvel exponencial 13 períodos, 37,83, uma resistência intermediária, e a mais importante está ali em R$ 39,90, R$ 40, um gap de baixa. Por último, o SXB3, outra também que está com volume alto. E o que ela está fazendo com esse volume alto? Testando a resistência aqui do diário, R$ 12,73, uma formação semelhante aqui de um pequeno, chega nem um triângulo, mais para uma flâmula aí, só que um pouco maior. Já estaria passando do prazo aí dessa flâmula, teria que já ter rompido, mas enfim, mais para um triângulo de alta devido ao prazo. Resistência em 12,73, aí tem resistência em R$ 13,00 e tem resistência em R$ 13,49. Essa ação está dentro de uma certa indefinição, dentro de um grande candle de baixa que rompeu todos os suportes. Ela torna-se mais interessante para as operações de curtíssimo prazo a curto prazo, ao voltar a fechar uma semana acima dos 13,20 e nova máxima, porque aí abriria espaço para a subida, em termos de simetria, abriria espaço aqui para a subida, e com isso favoreceria um pouco mais as operações na ponta compradora. O que daria para fazer com esse volume forte aí de alta? Pega aqui o G60, fechou acima da resistência, só que é um fechamento de 2 centavos acima da resistência, pequeno. O fechamento tem que ser um pouco mais forte, o volume foi alto nesse rompimento, já fez até nova máxima, teria que arriscar um pouco mais se for para comprar esse rompimento do G60, entrar em R$ 12,76 com stop em R$ 12,49, projetando esse risco aí para cima na operação. A outra forma um pouco mais cautelosa, pelo gráfico de 15 minutos ameaçou voltar, não confirmou um topo, se vai, sobe, supera essa máxima aqui, também é uma das possibilidades de day trade com stop aqui curto nessa região. Ou seja, logo abaixo ali dos 12,63, projetando o risco da posição para cima. Então é isso, amigos, muito obrigado pela atenção. Aproveito para mencionar que na próxima semana estarei fazendo uma pequena pausa, e com isso não estarei fazendo os vídeo chats dentro do Invest Mania, mas os chats serão realizados aí de forma escrita pelo Paulo Oliveira. Então é isso, um grande abraço, um excelente dia, um ótimo final de semana e até breve.